Fala galera, futuros técnicos do meu Brasil, né? Aqui é o professor André. Vamos dar sequência mais uma videoaula sobre sensores e atuadores, né? Do curso de eletrotécnica, né? Então vamos lá, hoje vamos abordar o que é o sensor ultrassônico. O que é o sensor ultrassônico? O nome já fala, né? Sensor. O que é um sensor? É o que pega o quê? O impulso, né? Um estímulo, alguma coisa, né? E depois ele é convertido em estímulo elétrico, né? E por que ultrassônico? Porque ele vem através do que? Do ultrassom, que se utiliza do que? Da alta frequência para o que? Emitir o que? O som e medir as distâncias entre itens ou objetos determinados. Esses sensores são conhecidos também como transceptores, semelhante lá ao sonar, tá? Então, se você falar transceptor, sensor, é tudo a mesma coisa, tá? Ele também é conhecido também como sensor eletrostático, porque ele está emitindo o quê? Esses impulsos, esses sons, periodicamente, para fazer o que? A determinação da distância, né? E todo sensor, ele tem alguma coisa chamada também o que? Campo de ação. Todo sensor tem o seu campo de ação. O que seria o campo de ação? Todo sensor ele tem uma parte que ele capta. Então, se o objeto estiver fora da sua área de ação, de captação, ele não vai pegar. Agora, se o objeto estiver dentro da sua área de captação, aí ele vai captar o objeto. Como que é o funcionamento desse sensor? Que nem vocês sabem que, além de técnico em eletrônica, o professor também tem licenciatura plena e bacharel em biologia, né? Então, se eu fosse comparar lá o sensor ultrassônico, ele é semelhante ao sistema sonar dos morcegos. Os morcegos, eles se utilizam desse sonar que eles têm dentro do corpo deles para o quê? Para detectar os obstáculos. Então, se ele não tivesse esse sonar, esse sistema de sensor, né, dentro do morcego, o morcego ia sair trombando com todo mundo. Ia ser um Deus nos acuda, ele ia sair batendo em tudo que é obstáculo e ele ia sair bem machucado, né? Então, o sistema do sensor ultrassônico tem o princípio de funcionamento como? Uma onda sonora de alta frequência, normalmente em torno de 20 kHz, né? Ele joga esse som em cima do objeto a ser detectado, o objeto vai devolver, ou seja, ele vai refletir essa onda de volta, resultando no eco, e nesse sistema de som que ele emite, ultrassom que ele emite, bate no objeto e volta, ele consegue fazer o que é o cálculo desse distanciamento, tá? Porque ele tem um circuito inteligente dentro, né? Então ele tem uma informação convertida na base da corrente elétrica. Então essa base de corrente do sensor varia numa faixa de quê? De 4 mA a 20 mA. Então é aí que ele faz o quê? Ele tem o parâmetro mesmo do distanciamento, tá? Bom, continuando, né? Olha só o que eu acabei de falar para vocês o funcionamento, né? Então aqui ó, você tem a unidade sensora, que ela é única, tá? E aqui, por exemplo, você tem um objeto a ser detectado. Então, como é que é o princípio de funcionamento? O sistema ultrassônico, o sensor ultrassônico, ele pega, emite o quê? Ondas, né? Determinada frequência, e ele envia o que? Esse sinal para o objeto. O que acontece? Esse ultrassom, esse sinal vai esbarrar aqui, ó, vai dar de cara com quem? Com o objeto. A partir do momento que o ultrassom chega aqui, ó, o som chega aqui no objeto, esse sinal que é refletido ó, de volta ó, para o sensor. E nesse sistema de vai e volta que ele consegue determinar o que? A velocidade e o deslocamento. Através de um circuito lógico que ele tem aqui dentro, ele faz o que? A comparação, o cálculo totalmente rápido e ele consegue o que? Detectar o objeto aqui no seu campo de ação. Que nem eu falei para vocês. Todo sensor tem o campo de ação. Ó. Qual seria o campo de ação desse sensor? Ó? Aqui, ó. E aqui, ó. Então, se essa caixa aqui, esse cubo aqui, esse objeto tivesse o quê? Aqui fora do raio de ação dele, ele não ia ser o que? Detectado e o sinal aqui, o ultrassom ia passar totalmente direto, tá? Bom, dúvidas, pessoal? Só na hora da prova, né? Lembrando que esse PDF aqui, ó, está disponível lá na plataforma do EAD, hein, pessoal? Não deixe de baixar os conteúdos, assistir as videoaulas, participar lá dos chat, das lives que eu estou fazendo, deixar as dúvidas no fórum também, ou e-mail, tá, classe? Então vamos lá.
Sem dúvidas, então vamos que vamos, pessoal. Show de bola. Os sensores podem ser o quê? Vendidos em dois modelos. Sensores cilíndricos, ó, que é nesses formato aqui, ó. Tá vendo aqui que não sei se vocês vão enxergar aqui nessa parte, ó. Ele tem um display, tá? O sensor pode ser o que? Digital ou analógico. Esse aqui é digital, ele tem o display aqui, ó. O analógico ele só não vai ter esse display. Ele pode ser em modo sensor de bloco ou ultrassônico também aqui desse modelo aqui, que é do Arduino, que é a placa controladora, né? Então, ó, tá vendo que ó, todo esse material aqui, pessoal, é preparado pelo professor André. Só essas imagens aqui que eu pego lá dos fabricantes. Tá vendo que eu sempre cito a fonte aqui, ó. Esse sensor aqui é da marca Baluf, é uma marca muito famosa de sensores, mas também tem esse modelo de sensor da Metaltex, acho que a VEG tem alguns sensores. E esse aqui é mais utilizado para o pessoal da eletrônica, naquele kit de eletrônica no Arduino. Então isso aqui é o módulo do sensor ultrassônico, né? Então você faz a configuração dele e ele funciona lá de acordo com a programação que você faz lá no Arduino, certo? Então vamos lá. Essas características técnicas não valem para o sensor do Arduino, é para o sensor aqui tradicional que vocês usam aqui na eletrotécnica. Pode ser o que? NPN ou PNP, lembra lá de transistor eletrônica aplicada a 1? NA, normalmente aberto, ou do inglês, né? NO, normally open, ou NF, normalmente fechado, ou NC, normally closed. Eita, nós, professor falando inglês aí. Corrente de 4 mA a 20 mA, é nessa corrente que ele vai se situar o que? No parâmetro de calibração. A tensão de saída é de 0 a 10 volts, né? Que é em cima do que da calibração do que do sensor. Alimentação, 24 volts, 110 ou 220. Só que lembra que eu falei nas outras videoaulas, a maioria dos sensores trabalha com esse valor aqui, 24 volts, tá? Olha só a distância de detecção. Se você comparar com os outros sensores que a gente estudou, o capacitivo, o indutivo, o óptico e o magnético, o ultrassônico tem esse alcance aqui, 8.000 milímetros, seria aqui até 8 metros, tá? Dependendo da marca do sensor. Bom, aqui eu coloquei nesse item aqui, ó, lembrando que isso aqui tá tudo lá no PDF de vocês, tá? Ó, as configurações. Essas duas figuras aqui, ó, é a configuração mais tradicional, a simples. Porque, ó, todo sensor ultrassônico, ele tem o quê? Uma coisa chamada zona morta. O que é zona morta? Ah, professor, aquela que não está viva? Ei, pessoal. Não, zona morta, na parte técnica, seria aquela zona que se você coloca o quê? O objeto aqui, ele não vai captar. Por quê? Porque você vai estar tapando ele, então ele vai estar muito próximo do sensor. Então todo sensor, ele tem uma zona morta que se você colocar qualquer objeto aqui, ele não vai funcionar, nem por reza brava, hein, ó, tá? Então, esse sensor ultrassônico, ele está na configuração tradicional que a gente chama modo janela. Então o que tem aqui? Você habilita igual a eletrônica, 0 e 1. Então aqui, ó, você tem aqui, ó, o campo de ação. O que acontece aqui? Ó, o objeto aqui, se ele tiver o quê? Nessa distância aqui, que é calibrada, você pode calibrar, porque nem eu falei para vocês, vamos supor que o sensor ele capta 8 metros. Mas você pode calibrar ele para captar menos, ó, que nem está aqui. Ó. Então se ele tiver nessa faixa aqui, ó, ele aciona. Mas se o objeto tiver o quê? Nesse espaço aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, a saída está desligada, aqui ele não vai pegar. E também, ó, tá vendo aqui, ó, aqui ele vai captar, ele até mostrou o valor aqui, ó, no display. Tá vendo aqui? Você pode fazer o quê? Ó, o que acontece nessa situação aqui? Ó, que nem eu falei para vocês. Ele só vai captar se tiver nessa zona aqui, que está ligada. Olha só o que acontece aqui na zona desligada. Se o objeto tiver aqui, ó, não acontece nada, porque você configurou ele para captar nessa distância. Então aqui, ó, mostra zerado. Essa configuração aqui também é modo janela, ó. É utilizada para materiais difíceis de detectar, como espuma ou detectar objetos com superfície irregular. Como assim espuma? Ah, vamos supor que você quer um tonel de chopp. Chopp não tem espuma, então você precisa saber o que é o líquido. Então a espuma não pode contar. Então você pode fazer essa configuração aqui, ó. Aqui, ó, ligado. Aqui, ó, uma janela, né, ó. Pode ter um espaçamento e aqui ligado. Então, nessa configuração, ele só vai captar o quê? O que tiver o quê? Nesse campo e nesse aqui. E o que tiver no intervalo aqui, se for uma espuma, ele não vai detectar, tá? Ou na configuração, ó, modo retroreflexivo. O que você pode fazer? Ó? Aqui, ó, nesse campo desligado, aqui desligado, e ele só vai pegar o que está nesse raio de ação aqui. Ó. O que o cara colocou de exemplo aqui? Ó? Monitoramento do tamanho correto de garrafas, onde as mais altas ou menores são o quê? Descartadas. Então, se tiver o quê? Aqui e aqui, então ele foge o quê? Do padrão, tá? Olha só como é interessante, tá? Todo sensor, pessoal, que a gente está estudando vários sensores.
Na hora de você comprar um sensor, você precisa saber o quê? O que eu quero, qual o objeto que eu quero identificar, detectar, quais são o quê? Os aspectos técnicos e também o quê? Pontos positivos e negativos. Nem tudo são flores, né? Tem sensor que tem vantagem e desvantagem. Pontos positivos, ó. Acionamento sem o contato físico. Lógico que nem seu sensor ultrassônico, você não precisa ter contato para acionar lá o sensor. Possui um circuito inteligente, lógico, porque ele vai fazer o cálculo, né, do momento que ele emite o som e que ele rebate e reflete de volta. Maior alcance se comparado aos outros sensores. Confiáveis ó, em ambientes críticos, como sujeira, poeira, até névoa, porque o sensor não é ultrassônico, mas se ele estiver na névoa, ele vai pegar lá, pessoal, tá? Independente da cor, transparência, propriedade de reflexão e características do objeto. Lembra? Por que esse tópico é legal? Porque se você comparar com o sensor o que? Óptico, o óptico, dependendo do que do tipo de sensor, ele não pega o que é objeto transparente, dependendo da luz lá que está no seu sensor. E outra coisa, o sensor óptico pode ter o que? Propriedade de reflexo, né? Pode dar uma bobeira. Então com o ultrassônico não. Detecção também de objetos em diversos formatos, tá? Vamos aos aspectos negativos. Detecção de superfície irregular, apesar de você configurar ele certinho, ele pode dar uma bobeira, tá? Não é corriqueiro, mas pode dar uma bobeira. Medidor de vazão. O que é uma vazão? Você está medindo o quê? A quantidade de líquido, a velocidade. Se tiver o quê? Incrustação ou limo, o que? Uma sujeira lá, pode dar uma interferência no setor, uma bobeira. Medidor de nível, espuma pode atrapalhar, dependendo, se você não calibrar o sensor direitinho, a espuma pode dar uma falha na leitura. Isso aqui é o que é o item mais importante, né? Ó, ruídos acústicos na mesma frequência em que o sensor está recebendo. Como assim, professor? Vamos supor que o sensor está trabalhando numa frequência de 20 kHz. Aí o cara vai lá, faz um barulho ou dá uma pitada lá e está na mesma frequência, porque a nossa voz tem uma frequência, cada um tem um timbre de voz, o tenor tem uma frequência mais grave, né? O cantor de ópera, né? Tem gente que, Pablo Vittar, né? O pessoal tem a voz mais fina, né? Tem a frequência mais fina, então se coincidir, é lógico que é raro, né? Vamos supor que você está utilizando um sensor e está utilizando um atuador pneumático, aí faz aquele barulho de pressão, e se tiver coincidido com a frequência do sensor ultrassônico, vai dar bobeira. É a mesma coisa, pra vocês terem grosseiramente falando, seria o quê? Rádio pirata. Por exemplo, você tem uma frequência de rádio. Ah, ouço lá 97, eu uso a Jovem Pan. Só que, o que é uma rádio pirata? Ela invade o que é a frequência, ela quer utilizar a mesma frequência que a da rádio legalizada. Então, se tiver o quê? O seu sensor tiver numa frequência e tiver o quê? Fizer um barulho e essa frequência for compatível com esse barulho, vai dar uma bobeira no sensor. O sensor vai captar pensando que é alguma coisa. Mas é muito raro acontecer isso, tá? Nem tudo são mil maravilhas, né? E para finalizar, eu não gosto de deixar essas aulas muito compridas, né? Porque aí vocês acabam até perdendo tempo, né? Fica meio maçante, né? Então vamos lá. Aqui as aplicações, de onde que ele é utilizado, ó. Eu coloquei as figuras aqui, ó. O que você pode fazer com ele? Ó, primeira figura, ó, detecta o rompimento de um fio ou quebra de uma folha, ele vai lá detectar. Produto dentro da embalagem, é bacana também, você faz a calibração certinha, ele vai saber se tem caixa vazia ou não, tá? É que nem acho que eu contei para vocês, lembra lá em projetos, no módulo 2, a história da fábrica da pasta de dente? O cara resolveu o problema paliativo, mas ele não foi na solução que era o quê? Saber o que estava ocasionando as caixas vazias, vencer o tubo, né? Então ele podia colocar um sensor. Medição de altura de pilhas, ó, altura, largura e altura, quantidade de enchimento e também braço robótico. Aqui também, ó, registro de posição, detecção de objetos meio sólidos, pó também e líquidos. Controle de presença e contagem de objetos sem a necessidade de contato. Tá vendo que nessas figuras não tem contato nenhum, ó, manual aqui, tá? Bom, pessoal, então espero que não tenham dúvidas, né? E se tiver alguma dúvida, pode me procurar por fórum, chat, lives, e-mail, tá bom? E todo o conteúdo está lá no site do EAD. Se for necessário, repita, né? Assista de novo essa videoaula. E por hoje é só. Até a nossa próxima videoaula, galera. Falou!